Fala galera, muito boa noite para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de uma pergunta recorrente que eu recebo aqui no meu perfil e com a intenção de que ela fique aí para aqueles que têm dúvida, e é uma dúvida muito comum. Quando a gente começa a advogar, com o passar do tempo a gente esquece o quanto essa dúvida muitas vezes deixou a gente com aquela pulga atrás da orelha quando estava nessa fase de ir ou não para a advocacia criminal. E a dúvida é justamente essa: eu preciso ter medo de atuar na área criminal? E a resposta que eu digo para os colegas, para os jovens colegas, é que não há necessidade de você ter medo de atuar na área criminal. Existe algo que a gente tem que ter em mente, que é o trabalho com transparência, o trabalho com a verdade. A gente nunca, em hipótese nenhuma, pode prometer resultado e nem prazos certos no judiciário. E as oportunidades em que eu vi colegas terem problemas com isso foram justamente em situações de promessa, dizendo para o cliente: olha, daqui a pouco um cliente preso lá, olha, semana que vem tu vai estar na rua, pode me contratar que está tudo certo. Como se a gente tivesse esse poder. A gente não tem esse poder. A gente não somos nós que decidimos entre alguém permanecer preso ou não. A gente faz todo o trabalho, a gente aplica todo o nosso conhecimento, luta por isso, mas a gente não pode garantir. E é um problema muito grande, porque muitas vezes a gente se debruça, estuda e tem a sensação de que a nossa tese sequer é analisada. E muitas vezes acontece isso. Então é impossível a gente trabalhar com promessa de prazos e resultados. Falar para um cliente: não, você vai ser absolvido, sabe? Isso não pode acontecer. Então, eu sempre digo para os colegas: não prometam resultado e nem prometam prazos certos. Já vi colegas serem ameaçados por isso. E nesses 4 anos de advocacia eu nunca tive problemas com isso, justamente porque eu sempre tive essas premissas em mente e porque eu já vi colegas terem problema com isso. E em se tratando daqui a pouco de clientes que vivem do crime, daquelas pessoas que têm uma vida voltada ali para o crime organizado, você fazer uma promessa de resultado e não cumprir pode realmente se tornar algo muito perigoso. Você fazer uma promessa de absolvição realmente pode se tornar algo muito perigoso. E nós, como advogados, a gente tem que ter ciência disso, tem que ter em mente que a gente não pode se colocar numa situação de risco, principalmente por causa de dinheiro, para fechar um contrato de honorários, porque muitos clientes fazem isso. Eles dizem o seguinte: doutor, eu vou te pagar o dobro, mas tu tem que me dizer que eu vou ser solto, tu tem que me prometer, tem que me garantir. Eles usam muito essa palavra: você tem que me garantir. E tem muita gente, às vezes por estar precisando do dinheiro, ou às vezes por N motivos, vai lá e diz: não, vou fazer. Tem gente que é sacana, isso a gente tem que levar em consideração também. Tem gente que é sacana e vai lá e promete, sai prometendo para todo mundo. Isso também não é incomum, já vi várias vezes. Tem muita gente que trabalha nesse ritmo. E não é incomum. Na cidade que eu comecei a advogar, lembro até de um escritório que foi alvejado com tiros. E daí tinha uma história lá de algumas promessas que não foram cumpridas. Então, fiquem ligados nisso. E como a gente faz? E qual que é o meu critério para atender ou não um cliente? Eu já fiz júri de lideranças de facções, já trabalhei em casos de lideranças de facções, que em tese são os clientes mais que causariam um temor maior para o advogado, e nunca tive problema em relação a isso por causa dessas premissas. A gente tem que ser transparente, tem que falar: olha, as tuas chances elas até que são boas, mas eu não posso garantir, o juiz pode não soltar, o desembargador pode votar de forma desfavorável. Então nunca tive problemas em razão disso, mas algo que eu aprendi muito cedo também é que se eu me sinto ameaçado por um cliente, se eu tenho medo de um cliente, eu não posso trabalhar para ele. Isso é algo também que eu trago comigo, porque a gente não pode se tornar uma marionete na mão do cliente. E tem muita gente que por medo começa a fazer as coisas para o cliente e acaba misturando o que não pode ser misturado, daí perde a nossa linha de profissionalismo, vai lá e começa a fazer favor e passar recado e daqui a pouco... enfim, existem várias possibilidades que podem ocorrer em razão do medo que se tem. E o que eu faço para não fechar
contrato com esse cliente que eu tenho receio, que eu tenho medo? Eu costumo tocar os honorários lá em cima. E é muito difícil um cliente bater o pé porque tem que ser o senhor. Claro, isso já aconteceu, mas de insistir com os honorários muito altos. Porque, como vocês sabem, existem muitos profissionais na advocacia e existe muita gente que quer trabalhar com gente perigosa, com gente envolvida no crime organizado. E então, assim, você vai tocar os honorários lá em cima, vão ter 10, 15, 20 para cobrar muito mais barato pelo mesmo serviço. E é a opção que eu utilizo. Então, como eu disse para os senhores, não tenham medo, só que sejam éticos, sejam transparentes. Algo que eu aprendi também muito cedo é que quando a gente trabalha com ética, o trabalho ele se torna mais leve, que você não tem aquela carga, aquele peso na consciência de estar fazendo coisa errada e de ter problemas em razão disso. Então, esse é o comportamento que eu tomo nessas situações e é o que eu indico para os senhores, é a minha opinião a respeito disso, tá bom? Uma boa noite para todo mundo e até!